time, aquela torcida com a qual os russos brigaram, eram inimigos antigos, aconteceria só ali. Foi para o próximo jogo mais uma briga, até que então a polícia os mandasse embora ou os prendesse e parasse toda aquela anarquia. Mais uma vez, Europa, tão próximos, mas tão distantes, tão próximos, mas tão diferentes. E claro que, nesse contexto todo, tem a tal do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. União Europeia? Agora, com a saída da Grã-Bretanha, a França pensa em sair, a Itália pensa em sair, a Suécia pensa em sair. Que unidade é essa? Certamente nós vemos a necessidade econômica, geopolítica, de um mercado como a União Europeia, eles sabem de suas necessidades, mas lá no fundo mesmo, o que sempre reina é a diversidade. Nós somos diferentes, nós somos italianos e não franceses, nós somos britânicos e não holandeses, nós somos brasileiros e não argentinos. Da onde vem tudo isso? Por que tanta divisão ainda no mundo, apesar do sonho da humanidade, mesmo dos ímpios, talvez uma utopia, ser a tal da unidade, a paz mundial, acabar com as fronteiras, assim por diante. Nós vemos a resposta de tudo isso aqui em Gênesis capítulo 10. A soberania do nosso Deus maravilhoso, determinando tudo isso com seus propósitos específicos, com aquilo que ele mesmo determinara para cada uma daquelas coisas. Gênesis 10, meus irmãos, é conhecido como a tabela das nações. E o doutor William F. Albright, um reconhecido por ser uma principal autoridade em arqueologia do Novo Oriente, define assim esse capítulo 10. Ele se mantém como único na literatura antiga e sem nenhum paralelo, mesmo entre os gregos, onde nós temos um tratamento tão minucioso de uma divisão de povos numa estrutura genealógica. A tabela das nações permanece como um documento surpreendentemente preciso. Nós olhamos para esse texto e percebemos que, apesar de tantos nomes difíceis, apesar de ser aqui também uma genealogia, nós não podemos ousar saltar esse texto. Nós devemos olhar para o texto, pedir auxílio do Espírito Santo, para que ele nos diga exatamente onde está aqui a mensagem do Deus maravilhoso para nós hoje, não apenas brasileiros, mas para todos aqueles que habitam no mundo. Rapidamente, para nós entendermos o pano de fundo aqui, o nosso sermão será dividido em 3 partes. Nós veremos aqui cada povo, cada geração dos filhos de Noé. Primeiro, os filhos de Jafé, os jafetitas, depois os cananitas e depois, finalmente, os semitas. E se você fosse desenhar num mapa de uma forma generalizada, a gente não pode, obviamente, dividir assim, de forma categórica. Jafé representaria a Europa e as extremidades da terra, o que nós temos hoje. Cã representaria a África e Sem, aquela Ásia central ali, talvez se expandindo um pouquinho mais. Nessa manhã, o que o Espírito Santo vem nos ensinar é que a tabela das nações demonstra que a humanidade, em sua unidade e diversidade, só pode ser redimida por meio de um judeu. A tabela das nações, em Gênesis 10, nos ensina que a humanidade, em sua unidade e diversidade, só pode ser redimida por meio de um judeu. Os descendentes de Jafé, versículos 1 a 5, nos mostram, então, aquilo que eu falei para vocês, de onde vieram os europeus e de onde vieram as extremidades, os povos nas extremidades da terra. Leamos mais uma vez, então, versículos 1 a 5, e o que temos a aprender a respeito dos descendentes de Jafé. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer,
Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Ou seja, hoje de manhã, ou você é jafetita, ou você é cananita, ou você é semita. Você já fez a sua árvore genealógica? Talvez você tenha feito só para tentar a sua cidadania italiana. E agora você não pode mais entrar em Londres livremente, infelizmente. Mas tem outros privilégios, né, para os italianos, os portugueses, ou quem quer que seja aí, buscando a sua cidadania europeia. Mas até onde vai? Se nós voltássemos à nossa árvore genealógica, onde será que pararia? Né? De onde será que ela veio? E esse texto, esse primeiro versículo aqui, nos mostra que a humanidade inteira, ela descende desses 3 filhos. Vieram, obviamente, lá de Adão e Eva, como nós veremos já já. Houve o dilúvio, apenas a família de Noé é preservada, e destes 3 filhos, então, vem toda a humanidade. E por que é importante, então, nós analisarmos o que representam os filhos de Jafé nisso tudo? Se você voltar, por favor, a Gênesis capítulo 9, perceba aqui que por causa do pecado de Noé, e principalmente do pecado de Cã, Noé faz aqui essa bênção e essa maldição. Gênesis 9, a partir do versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Nós olhamos para esse pano de fundo e nós percebemos aqui que, inevitavelmente, nós estamos ligados a essa história. Essa não é a história antiga de um povo longe de nós. Essa é a história da humanidade. Essa é a história de todos vocês que estão aqui hoje, na Igreja da Aliança. E quem foi, então, esse povo que veio de Jafé? Deixe-me ler para vocês aqui isso que ajuda bastante. Jafé é tradicionalmente visto como o ancestral dos europeus, bem como algumas nações mais orientais. Portanto, jafético tem sido usado como sinônimo de raça branca. Caucasianos se derivam em parte do pressuposto de que a tribo de Jafé desenvolveu suas características raciais no Cáucaso. Nós temos vários exemplos, temos vários nomes aqui, obviamente, e em cada genealogia, você sabe muito bem disso, nós não podemos trabalhar cada nome. Nós olhamos para aqueles que mais chamam a atenção e entendemos, então, aqui, por exemplo, que os filhos de Gomer, eles representam para nós um povo muito conhecido. Você lembra do Asterix? O que o Asterix tem a ver com Gomer? Ora, Asterix era um gomerita, antes dele ser chamado de um galês, ou um galego, ou alguma coisa que surge disso aí. Asterix vem de Gomer, porque destes vieram os habitantes da Gália, que depois fundaram uma tal de Galácia, e finalmente vão até a Grã-Bretanha e formam o hoje chamado País de Gales, que está aí na semifinal da Eurocopa. Você sabia disso? Que coisa interessante. Lá de Gomer, eles vão para a Europa e dali eles atingem regiões ainda na Europa, mas que formam hoje povos completamente distintos, que nós, se não estudássemos adequadamente isso ou profundamente isso, não saberíamos todas essas associações. E aí você se pergunta, né, como houve uma pergunta lá na igreja em Teresina, mas e nós brasileiros, né? E os índios que aqui habitavam, os nativos da América, quando os europeus chegaram?
E nós percebemos, e não temos muito tempo para trabalhar isso aqui, que a ideia é de que aquele povo, os jafetitas, eles se espalharam por toda a terra, eles foram até as extremidades, e aqui chegaram nas Américas, vindo pelo Estreito de Bering. Se você já jogou War aqui, você lembra que era a forma de você atacar de Vladivostok e conquistar o Alasca. Era o Estreito de Bering, tá? Nas suas aulas de geografia você vai lembrar disso, tá bom? Então os povos foram caminhando, nós não temos, nem a ciência, nem a antropologia secular consegue dizer exatamente como isso aconteceu, mas a ideia é essa, de que houve uma migração, mesmo que a pé, mas também houve uma migração por meio de embarcações, e o texto nos diz isso. É interessante, no versículo 5, a expressão diz, estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. A tradução aqui do começo do versículo 5 poderia ser assim, estes que eram das regiões costeiras. Tá? Então, mais uma vez, a ideia aqui de Jafé, o engrandecimento de Jafé, é essa saída ali da região para conquistar todas as extremidades. E quando nós lembramos de embarcações de povos antigos, vem à nossa mente nada mais, nada menos do que os vikings. E uma pessoa lá na igreja me falou que ela tinha um livro de um autor que defende de pé junto que os vikings estiveram no Piauí. Eu falei para ela, me mostra esse livro, por favor. E ele falou que tem evidências. Ora, eles podem não ter estado aqui, mas nós sabemos que eles estiveram em diversos lugares. Tá? Por exemplo, nós temos a maior ilha do mundo, a Groenlândia. A Groenlândia pertence a que país? A Dinamarca, exatamente. A Groenlândia pertence a um povo escandinavo que chegou lá por meio de suas embarcações vikings. É bem do ladinho ali da Islândia, que vai jogar hoje com a França. Nós não podemos assistir porque é dia do Senhor. Tá? Mas provavelmente, tá? Pode causar algum transtorno aí. Vocês viram a comemoração viking lá dos islandeses com a sua torcida e tudo mais. Tá? Então vejam só, como o povo de Jafé, ele vai invadindo o mundo inteiro, cumprindo exatamente aquilo que Deus determinara desde o princípio. Como a gente vai ver mais exatamente na escola dominical. E diante disso, então, estamos falando aqui de viking, estamos falando de nativos brasileiros, nativos americanos, estamos falando de galeses. Eu pergunto para vocês, quantas raças existem? Gênesis 10, ele é conhecido como a tabela das nações, ou etnias, e não como a tabela das raças. Nós vamos fazer uma comparação agora muito interessante. E você vê, então, como a Bíblia, ela sempre deve ser para nós como a nossa regra de fé e de prática, mas ela muitas vezes é usada para justificar coisas erradas, infelizmente. Percebam, durante os séculos 18 e 19, a afirmação bíblica de que Deus deve ampliar Jafé, como a gente viu, Gênesis 9, 27, foi usado por alguns imperialistas como justificação para o alargamento dos territórios europeus através do imperialismo, interpretados como parte do plano de Deus para o mundo. E aí a gente olha, infelizmente, para a palavra de Deus, e a gente percebe o quanto pessoas cristãs têm utilizado mal a Bíblia para responder mal a essa pergunta. Quantas raças existem? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 26, a resposta da Bíblia, ela é categórica. Atos 17, 26. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Mais uma vez, de um só, fez toda a raça humana. A resposta bíblica para isso é clara: existe uma raça apenas. A raça humana, a raça descendente de Adão, a raça que depois descende dos 3 filhos de Noé. Da onde vem essa ideia, então, de tantas raças? Qual é o nome da obra-prima de Darwin? O nome completo da primeira edição, ou seja, em 1859, da obra mais importante de Darwin era Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Você já se viu falando sobre raças distintas? Mesmo que você não queira, essa posição sua vem influenciada pela teoria da evolução, pela teoria darwinista, que desde o início quis impor, obviamente, fora das escrituras, uma ideia de raças mais favorecidas e outras menos favorecidas. E quantas vezes nós não fizemos a mesma coisa? Infelizmente. Quantas vezes, indiretamente, nós não achamos que uma raça branca ou caucasiana é melhor ou mais especial do que uma raça amarela ou uma raça mais escura. Meus irmãos, Gênesis 10 vem nos mostrar esse propósito de Deus maravilhoso, de, no meio de uma raça só, trazer um aspecto de unidade e diversidade tremendos, que são o reflexo exatamente do quê? Da Santíssima Trindade. Da unidade que nós temos ali na divindade, onde as 3 pessoas na sua diversidade recebem o mesmo louvor, a mesma glória, o mesmo poder. E a humanidade é exatamente isso, o reflexo daquilo que Deus sempre foi, desde toda a eternidade. É por isso, então, que só a Santíssima Trindade e os seus planos maravilhosos podem trazer uma verdadeira unidade para essa humanidade. Não são os Jogos Olímpicos, não são os torcedores lá na Eurocopa com camisas diferentes, abraçados assim. Somente o Evangelho pode trazer essa unidade verdadeira em meio a tanta diversidade. Isso nos leva, então, agora aos descendentes de Cã. Vamos ler mais uma vez, versículos 6 a 20. Nós vimos aqui a importância dos descendentes de Sem e todas as implicações, e nós vemos agora os descendentes de Cã, versículos 6 a 20. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het. E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Ramateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Uma coisa nos chama a atenção. Mas, pastor, as línguas não foram divididas apenas em Gênesis 11? Como é que Gênesis 10 já nos fala de línguas, terras e nações? Ora, vocês sabem que a ideia aqui de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, não é necessariamente ser cronológico o tempo inteiro.
Você tem isso, por exemplo, Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 1 fala da criação a cada dia, e Gênesis 2 volta e fala sobre aquela criação no sexto dia de uma forma mais específica. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Gênesis 10 nos fala dessa divisão da humanidade de forma geral, e Gênesis 11, então, na Torre de Babel, vem nos dar o detalhe de como isso aconteceu. Então não há contradição alguma aqui. E uma outra coisa que fica clara nessa leitura dos cananitas, dos descendentes de Cã, é quantos inimigos de Deus diretos surgiram daqui. Você vai ter nomes como Cush, que é a atual Etiópia. Você vai ter outros nomes que são, por exemplo, Egito. E você vai ter aqui Babel. Você vai ter os assírios, Nínive, Misraim, que seria o Egito, e a lista final, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus e assim por diante. Então vejam, não está aqui por acaso. Nós sabemos então que de Cã, por causa do seu pecado, infelizmente veio uma maldição. E o importante é lembrar também que nem todos os cananitas foram necessariamente amaldiçoados, exceto o seu filho Canaã. Isso salta aos nossos olhos, mas o que mais salta é essa figura aqui de Nimrod, que também, por causa da tradução, não nos chama tanto a atenção quanto deveria. Nimrod, que veio de Cush, começou a ser poderoso na terra. E nós precisamos nos lembrar do que significa Nimrod. Nimrod, literalmente, significa rebeldia, ou rebelde. E aqui a tradução dá uma ideia simplesmente de que ele foi um valente caçador diante do Senhor. E virou até um ditado da época, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mas, mais uma vez, a palavra aqui diante, na verdade, é contra. Ele era um rebelde, um poderoso caçador, sim, contra o Senhor. Ele está aqui relembrando-nos do antigo Lameque, descendente de Caim, aquele que também se levantou contra Deus de uma forma agressiva, de uma forma que ele considerava ser poderosa no meio dos seus. Olha, a figura de Nimrod ela é tão importante porque depois de sua morte, ele se torna nada mais, nada menos do que o próprio Baal. A idolatria, a adoração a Baal, era uma adoração a Nimrod. Você sabe o que acontece com pessoas poderosas quando elas morrem? Haja visto na Venezuela o que aconteceu. Um endeusamento do antigo presidente. E tantos outros por toda a humanidade. E aqui está acontecendo o mesmo com Nimrod. E Nimrod é nada mais, nada menos do que o precursor da Assíria e da Babilônia. Talvez os inimigos mais agressivos que o Senhor Deus já teve durante a história da humanidade. Ou seja, Cã, por causa do seu pecado, está gerando também, nessa unidade e diversidade da humanidade, inimigos diretos a Deus. Mais uma vez, vem a pergunta, será que nós estamos lendo a palavra de Deus de forma adequada? Porque quando nós olhamos para isso aqui, nós percebemos sim, terríveis inimigos se levantaram, mas nós não podemos generalizar. E infelizmente na história da igreja, muitos, mas muitos mesmo, se levantaram e fizeram uma péssima interpretação disso aqui. É fácil nós olharmos para os que estão fora da igreja, mas quando nós olhamos para as nossas interpretações, não cabe a nós nada mais do que nos corarmos de vergonha. Eu vou ler para vocês uma citação que infelizmente poderia ser de um presbiteriano antigo, espero que não moderno. Em algum período futuro, não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem exterminarão e substituirão quase com certeza as raças selvagens no mundo todo. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos serão sem dúvida exterminados. A brecha entre o homem e seus parentes mais próximos
será ainda mais larga, pois ela se abrirá entre o homem num estado ainda mais civilizado, esperamos, do que o próprio caucasiano e algum macaco tão inferior quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro ou o australiano e o gorila. Em outras palavras, o que essa citação está dizendo, que não foi de nenhum presbiteriano, é que negros e gorilas eram compatíveis, alguma coisa nesse sentido. Essa citação é de Darwin, no seu livro The Descent of Man, de onde o homem vem, a origem do homem. E por que eu posso dizer que um presbiteriano antigo poderia ter dito isso? Meus irmãos, o que vocês diriam se um grande teólogo presbiteriano tivesse dito o seguinte: negros não são dignos do ministério? E aí, obviamente, ele não daria nenhuma razão biológica, mas teria que descobrir alguma razão bíblica para isso. E durante muitos anos, talvez até hoje, pessoas interpretando mal as Escrituras olham para aquela maldição que Canaã recebeu por causa do pecado de Cã e dizem: os africanos, os negros são amaldiçoados e por isso eles são inferiores. Não sei se era essa a argumentação desse grande teólogo presbiteriano que fez essa afirmação. Eu li com meus próprios olhos em sua obra. Mas muitos presbiterianos, durante a época da escravidão, justificaram esse ato, utilizando uma péssima interpretação, mais uma vez, de Gênesis 9, versículos 26 e 27, e Canaã lhe seja servo, e Canaã lhe seja servo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela ensina sobre a escravidão. O problema não é esse. É claro que quando a gente ouve isso, já os nossos nervos começam a ficar à flor da pele. Mas o que a Bíblia condena é a escravidão que aconteceu tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Escravidão que era, na verdade, sequestro de habitantes da África que eram trazidos para cá ou para os Estados Unidos por causa da cor de sua pele. E eu ouvi, meus irmãos, de pessoas dizendo o quanto isso foi bom para eles. Porque se não fosse pela escravidão, eles nunca teriam ouvido o Evangelho e eles nunca teriam sido salvos. Meus irmãos, não estamos falando de Darwin ou outros secularistas, estamos falando de teólogos e pessoas da igreja. Senhores de escravos, que eram tão presbiterianos quanto nós éramos. Ainda bem que isso não aconteceu no Brasil, pelo menos não temos notícia disso. Mas o que acontece no nosso meio hoje? Você é politicamente correto? E você mudou o nome daquele biscoito, não é mais negresco, é afrodontesco. Você já parou para pensar na nomenclatura afrodescendente? Quão politicamente correto é isso? Você chamaria um egípcio de afrodescendente? Você chamaria um sul-africano bem branquinho de afrodescendente? Não! Afrodescendente é aquele de pele escura que claramente se qualifica como um negro. Isso dá origem a tantas outras coisas. O sistema de cotas, espero que você nunca tenha sido favorecido por isso. Não é isso que vai trazer justiça social ou qualquer outro tipo de coisa para o Brasil ou qualquer outra nação. Mas o sistema de cotas é completamente antibíblico, porque não existe isso. Não existe diferença racial entre pessoas. E pessoas de pele mais escuras foram desfavorecidas no passado e agora elas precisam, então, desse sistema para entrarem em universidades e serem alguém na vida. Por favor, não se enganem com essas coisas. Prestem atenção em nossa cosmovisão, de onde ela vem, da evolução de Darwin, da antropologia secular ou da palavra de Deus.
Talvez você seja contra o termo afrodescendente e contra o sistema de cotas, mas você provavelmente já disse ou ouviu alguma piada racista e nada fez a respeito. Mas é só uma piada, pastor. É só uma coisa engraçada, nós não pensamos assim de fato. Ora, nós lemos em Efésios capítulo 5 hoje, para nossa contrição, que esse tipo de coisa não pode estar no nosso meio. Mesmo que depois nós defendamos que não somos racistas ou alguma coisa assim. A palavra de Deus é claríssima, e essa trindade maravilhosa, em cuja unidade e diversidade está manifestada na humanidade, ela rejeita esse tipo de coisa veementemente. E nós deveríamos rejeitar também. Uma outra aplicação disso, e aconteceu na minha família, com os meus avós. Você deixaria seu filho ou sua filha se casarem com um negro ou um afrodescendente? Difícil, né? Espero que eu nunca tenha que passar por isso, para ter que pensar sobre isso. Mas essa pergunta, ela vai lá no fundo do nosso coração. E ela mostra que não eram só os nossos bisavós ou avós que pensavam assim. É difícil você pensar que o seu filho e a sua filha, tão branquinhos, possam poluir a sua raça, se casando com pessoas de pele escura. Não existe casamento interracial, como as pessoas querem dizer, mas apenas casamento interétnico. E por favor entendam isso, que se nós desprezamos outras etnias por questão de cor ou outras características de diversidade, nós somos iguaizinhos aos nazistas. Não temos a menor diferença. Talvez não mataríamos tanto os judeus quanto eles mataram, mas o nosso coração é idêntico. E o que mais me deixa surpreso ou pasmado é que muitos crentes não deixariam seus filhos se casarem com pessoas de supostas raças diferentes, mas eles deixariam seus filhos se casarem com descrentes. E essa realidade é para nós hoje uma chamada de atenção. E se temos pensamentos assim, o Espírito Santo nos chama ao arrependimento imediato nesse momento. Mas existe uma esperança, meus irmãos. O texto não termina falando apenas sobre Jafé ou Cã, o texto termina falando sobre os descendentes de Sem. E é exatamente aqui onde nós terminamos. Leiamos mais uma vez versículos 21 a 32 de Gênesis 10. Gênesis 10, versículos 21 a 32. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, e a Selef, a Azarmavé, a Gerá. A Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofira, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Para mim é um privilégio estar aqui, mais uma vez, com os irmãos, pregando deste púlpito. Graças a Deus eu sou brasileiro e não sou discriminado por causa disso. Mas eu não pregaria em um púlpito lá nos Estados Unidos,
em uma cidade do interior, lá na Carolina do Sul, que estava sem pastor e pedia ao seminário que enviasse alguns seminaristas para cobrirem aquele púlpito, mas eles diziam bem claramente: não pode vir nenhum negro e nenhum estrangeiro. Que coisa maravilhosa. Uma igreja presbiteriana, lá nos Estados Unidos. E o presbitério não fazia nada a respeito daquela prática. Mas, meus irmãos, existe uma esperança. Glória a Deus por isso. Que Deus aqui na sua unidade e diversidade nos mostra, de fato, que essa humanidade ela só pode ser redimida por meio de um judeu, de um semita. E aqui nós temos a bênção claríssima sobre esse povo. Lá no capítulo 9, como nós lemos, Deus agora é denominado como Deus de Sem, o Senhor pactual, Yahvé, o Deus desse povo, que fez também muitas pessoas analisarem mal essa ideia. Então todo semita é salvo? Basta ter sangue semita? E é óbvio que não. Nós vemos que esse era um problema nos tempos de Jesus Cristo, nos tempos dos apóstolos. Paulo teve que escrever Gálatas, o autor aos Hebreus teve que escrever aquela carta mostrando que ser hebreu não significa ser salvo, pelo contrário. E aqui nós vemos claramente, não temos tempo para trabalhar todos os nomes, mas aqui surge mais uma vez o nome Arfaxade. E por favor, abra sua Bíblia agora em Gênesis 11. A partir do versículo 10, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. E você continua a história, Arfaxade vai dar lá em Abrão. E você sabe também da história, Arfaxade gerou os caldeus. Ou seja, do próprio povo semita, não só do povo cananita, vieram também aqueles que se tornaram inimigos de Deus. Ora, os muçulmanos são tão semitas quanto os judeus. O ISIS é tão semita quanto aqueles que moram ali naquela faixa, naquela terra, que defendem aquela bandeira branca e azul, com a estrela de Davi no meio. Ser amigo ou inimigo de Deus não é uma questão de sangue, mas é uma questão de sangue. Como assim? Ora, aqui você tem a ênfase, a demonstração que de Arfaxade e de outros vieram também inimigos de Deus. Mas aqui também tem uma pessoa chamada Éber, da onde vem a palavra hebreu ou hebraico. E se você continua vendo aqui, você vai ver que é exatamente então dessa geração. Nós vemos no versículo 25, por exemplo, a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. A ideia aqui, então, Peleg, que significa divisão, é que exatamente nesse momento ele deve ter nascido quando Babel acontece, quando Gênesis 11 acontece. Por isso aqui, em seus dias, se repartiu a terra. Então, é dessa sementezinha aqui que você vai ter, então, aquela promessa sendo realizada também. Gênesis vai continuar nos mostrando aí agora, de forma mais afunilada, os semitas que Deus separou para serem os ascendentes daquele que de fato é a nossa esperança. Um judeu. Judeu de carne e de sangue. A salvação, ela não depende de sangue, mas ela depende de sangue. Desse sangue aí, que foi derramado por quem? Quem foi que levou Jesus Cristo, o judeu dos judeus, para a cruz do Calvário? Senão os seus inimigos semitas da época. Os romanos queriam absolvê-lo.
Os romanos quiseram lavar as mãos, mas foram os semitas, semita dos semitas, fariseu de fariseu, que levou o Senhor Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Quem é mais inimigo de Deus? Aquele fariseu ou aquele assírio? Aquele escriba ou aquele babilônio? A salvação, ela não depende de sangue, mas ela depende de sangue. Em Atos capítulos 8, 9 e 10, a gente não precisa abrir agora, não tem tempo de ler. Mas aquela sequência é maravilhosa. Porque em Atos capítulo 8, nós temos a salvação de um cananita, um cuxita, um etíope. Ele é salvo por causa do sangue de Jesus e nada mais. Nós temos no capítulo 9 a salvação de um semita, Saulo, que perseguia e matava cristãos. Ele é salvo por nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus derramado em seu favor. E, finalmente, nós temos no capítulo 10 a salvação de um jafetita, um centurião da corte italiana, Cornélio, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Amizade ou inimizade com Deus não depende de sangue, mas depende de sangue, depende do sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo sido derramado em favor de todas as etnias, e línguas, e nações, e não raças. O sangue de Jesus, e é por isso que ele veio em raça humana, foi derramado pela humanidade. Sim, pelos eleitos. Eficazmente, apenas por aqueles descendentes de Jafé, Cã ou Sem, que já eram do Senhor desde toda a eternidade. A nossa esperança, meus irmãos, a esperança da humanidade está no sangue daquele semita, daquele judeu que veio para os seus, mas que não o receberam. Mas a todos o quanto o receberam. Vocês estão ouvindo João aqui, ouviram essa pregação há pouco tempo, tenho certeza. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gostaria de terminar, meus irmãos, lendo Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Nós vamos continuar essa temática na escola dominical, mas sem dúvida alguma, esse texto, essa mensagem, ela deveria aquecer os nossos corações, para entender qual é a nossa obrigação e privilégio em levarmos esse evangelho a todas as nações de fato. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém. Nessa manhã, se você ainda não foi banhado pelo sangue de Jesus Cristo, não olhe para a sua pele, não olhe para a sua suposta raça. O seu coração é como de qualquer outro ser humano caído. Banhe-se nesse sangue maravilhoso e seja salvo, e seja um filho de Deus, ou descendente de Sem, Cã e Jafé. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque nós olhamos para todas essas investidas humanas, Olimpíadas, Nações Unidas, Copa disso ou daquilo, e nós percebemos o quanto esses planos são sempre frustrados.
O ISIS está aí para demonstrar, ó Deus, o quanto a humanidade ainda está dividida. Nós estamos aqui para, a cada piada racista, demonstrarmos o quanto nós ainda somos influenciados pela cosmovisão evolucionista, secular, e não a cosmovisão bíblica. Mas obrigado porque nessa manhã nós fomos lembrados que a Santíssima Trindade, por meio do Evangelho demonstrado em Cristo Jesus, está completamente a favor da unidade humana em torno desse sangue. Obrigado, ó Deus, porque aqui, especialmente no Brasil, nessa igreja, nós podemos ver a diversidade maravilhosa de um povo sendo unida em nada mais, nada menos do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui ainda no nosso meio que não seja unido a nós, não por sangue, mas por fé, que o Senhor faça essa obra maravilhosa de regeneração e que nós possamos ser chamados de irmãos e irmãs e vivermos e experimentarmos essa fraternidade de fato universal. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e continua levando o teu evangelho a todas as etnias, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando de fato estaremos reinando com Ele por toda a terra. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, cantar o Salmo 11b e logo em seguida receber a bênção.